Imagine-se em um cenário desolador, longe da sua terra natal, sem amigos ou familiares ao seu lado. Essa era a realidade de Moisés, um homem que, após fugir do Egito, se viu perdido e sem propósito no deserto. Mas no meio dessa tempestade de incertezas, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A história de sua vida estava prestes a se entrelaçar com a de uma mulher corajosa e determinada. Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, cresceu em um ambiente onde a fé e o respeito a Deus eram fundamentais. Ela não era uma mulher qualquer. Desde cedo, mostrou-se forte e decidida, e foi em um poço, em Midian, que os destinos de Zípora e Moisés se cruzaram de maneira inesperada. Ao defender Zípora e suas irmãs de pastores hostis, Moisés não apenas ganhou a confiança do pai dela, mas também encontrou um lar e, mais importante, uma parceira que mudaria o rumo de sua história. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Zípora, uma mulher que não só se destacou como esposa de Moisés, mas que se revelou uma parceira espiritual crucial em momentos de crise. Desde a sua coragem em um momento crítico que poderia ter custado a vida de Moisés, até seu papel silencioso, mas poderoso, em sua jornada como líder do povo hebreu, Zípora é uma figura que merece ser reconhecida e celebrada. Vamos desvendar como a força e a fé dela foram fundamentais para o cumprimento da missão divina de Moisés e o impacto que ela teve em toda a história de Israel. Prepare-se para se inspirar com esta incrível história de amor, fé e coragem. Você provavelmente já ouviu falar de Moisés como um libertador corajoso que enfrentou o faraó, partiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Mas, e se eu te dissesse que, ao lado desse líder lendário, havia uma mulher incrível, uma figura essencial para sua jornada? Essa mulher era Zípora. Ela foi muito mais que uma esposa. Foi uma parceira de fé, uma conselheira que ajudou Moisés em momentos cruciais. Hoje, vamos explorar a fundo como Zípora impactou a vida de Moisés de maneira surpreendente e deixou uma marca inesquecível em sua trajetória. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Zípora era filha de Jetro, o sacerdote de Midian, um homem profundamente respeitado por sua sabedoria e fé entre seu povo. Ela cresceu em um ambiente onde o espiritual e o cotidiano se entrelaçavam, e isso moldou a força e o discernimento que ela viria a mostrar ao longo da vida. E foi justamente em Midian que Zípora cruzou o caminho de Moisés, um homem que naquele momento estava em fuga do Egito, confuso e sem um destino claro. Em meio à sua busca por um propósito, Deus, com sua habilidade única de orquestrar encontros transformadores, uniu essas duas vidas. Vamos visualizar a cena. Moisés, um forasteiro desgastado por sua jornada, chega a um poço nas terras de Midian. Ali, ele presencia um conflito. Zípora e suas irmãs estão sendo ameaçadas por pastores locais, que tentam expulsá-las para pegar a água do poço. Vendo a situação, Moisés não hesita em intervir. Ele afasta os pastores e defende as jovens. Um ato de coragem que logo chama a atenção de Jetro. Reconhecendo a bondade e a bravura de Moisés, Jetro o acolhe em sua casa, oferecendo-lhe um lugar para descansar e refletir. A partir desse momento, Moisés começa a experimentar uma nova fase de sua vida. Em meio à simplicidade e à espiritualidade da casa de Jetro, ele encontra um ambiente que o ajuda a se reconectar com seus próprios princípios e a buscar forças para seguir adiante. É nesse ambiente que ele se aproxima de Zípora, uma mulher não só corajosa e firme, mas também cheia de fé e sabedoria. E rapidamente surge um vínculo entre eles que vai muito além de um relacionamento comum. Ao lado de Zípora, Moisés encontra um amor que também é apoio espiritual e que lhe oferece um novo sentido de direção. Esse casamento entre Moisés e Zípora não era uma união qualquer. A conexão entre os dois tinha uma profundidade única, uma parceria que logo se revelaria essencial para os desafios que Moisés enfrentaria. Zípora, com seu background espiritual, não foi apenas uma companheira amorosa, mas também uma guia que, em momentos críticos, ajudaria Moisés a recordar seu chamado
e a caminhar com firmeza. A vida de Moisés se transforma ao lado de Zípora. Ela o acolhe, oferecendo consolo e encorajamento, e ele começa a se fortalecer para os desafios que o aguardam. Esse período ao lado dela e de Jetro se torna um tempo de preparação, onde Moisés se reconecta com sua identidade e começa a compreender o peso de seu chamado. Zípora, assim, não apenas o apoia, mas também o inspira, tornando-se uma figura indispensável em sua jornada. Essa união entre eles não é apenas um casamento, é uma parceria forjada pela fé, que contribui diretamente para moldar o líder que Moisés estava destinado a se tornar. Zípora foi uma mulher singular e uma parceira de fé profundamente comprometida com a missão que estava diante de Moisés. Diferente de qualquer companheira convencional, ela se destacou como uma presença de força e espiritualidade, permanecendo ao lado de Moisés nos períodos mais desafiadores de sua vida. Quando ele precisou deixar o conforto e a segurança do Egito para enfrentar as provações de uma vida no deserto, Zípora não hesitou em acompanhá-lo, oferecendo seu apoio inabalável e sua sabedoria espiritual. Como filha de Jetro, sacerdote de Midian, Zípora foi criada em um ambiente profundamente enraizado na espiritualidade. Essa vivência moldou seu caráter e forneceu uma visão singular sobre a fé e a coragem que ela trouxe para seu relacionamento com Moisés. Diferente de outros casais, a união entre Moisés e Zípora se tornou uma verdadeira parceria espiritual, onde ambos se complementavam, unindo forças e apoio em momentos de dificuldade. Para Moisés, essa aliança foi essencial para o fortalecimento de sua fé e para a preparação que ele necessitava para se tornar o líder e libertador do povo de Israel. Durante o tempo de Moisés no deserto, Zípora desempenhou um papel fundamental como conselheira e protetora espiritual. Em um ambiente hostil e repleto de incertezas, ela ajudou a nutrir a confiança de Moisés, incentivando-o a manter sua fé e a lembrar constantemente do propósito divino que ele carregava. Ela não apenas o apoiava emocionalmente, mas também contribuía com discernimento espiritual, sendo uma fonte de sabedoria em momentos críticos. A lealdade e o comprometimento de Zípora ficaram evidentes em diversas ocasiões, mas talvez o exemplo mais marcante seja o episódio em que ela interviu para proteger Moisés em um momento de grave risco. Em uma situação que poderia ter mudado completamente a trajetória de sua missão, foi a ação rápida e decidida de Zípora que garantiu a segurança de Moisés e reafirmou o pacto de aliança entre Deus e o povo que ele lideraria. Esse momento revela o quanto Zípora era mais do que uma esposa. Ela era uma verdadeira defensora espiritual, atenta e disposta a agir com coragem quando necessário. O apoio de Zípora foi fundamental para a jornada de Moisés, e sua presença ao lado dele serviu como uma constante lembrança da fé e do propósito. Ela o ajudou a manter o foco, mesmo nas adversidades, e trouxe estabilidade emocional e espiritual para sua vida. A relação entre eles foi mais do que amorosa. Foi uma parceria destinada a realizar algo maior, sustentada pela fé em um propósito divino. Com uma fé sólida e um espírito corajoso, Zípora não apenas acompanhou Moisés, mas foi uma peça-chave para a construção do líder que ele se tornaria. Em sua jornada, Moisés encontrou em Zípora não apenas uma companheira, mas uma guia espiritual e uma aliada essencial para os desafios que viriam. A narrativa de Zípora é marcada por um dos episódios mais dramáticos e enigmáticos da vida de Moisés. Em um momento crítico, a Bíblia menciona que Deus estava prestes a tirar a vida de Moisés, mas os motivos para tal decisão permanecem obscuros. Alguns estudiosos acreditam que isso se deve à negligência de Moisés em realizar a circuncisão de seu filho, um rito fundamental que simbolizava a aliança entre Deus e seu povo. Este ato não era apenas uma formalidade cultural, mas um requisito espiritual vital que Moisés parecia ter ignorado. Diante dessa grave situação, foi Zípora quem se destacou com sua coragem e discernimento. Com uma determinação impressionante, ela tomou a iniciativa de realizar a circuncisão de seu filho, um ato que não só salvou a vida de Moisés, mas também restaurou o alinhamento espiritual da família com os mandamentos divinos. Essa decisão, tomada em um momento de desespero, revela não apenas sua bravura, mas também uma profunda compreensão do que estava em jogo. Ao agir rapidamente, Zípora não apenas evitou uma tragédia pessoal, mas também garantiu que a missão de Moisés continuasse em andamento. Esse episódio sublinha a relevância de Zípora não apenas como uma esposa,
mas como uma verdadeira guardiã da espiritualidade em sua família. Sem sua intervenção decisiva, Moisés poderia ter enfrentado um destino fatal, o que teria mudado o curso da história de Israel. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre a importância de ter pessoas ao nosso lado que nos ajudam a nos manter focados em nosso propósito divino. Às vezes, as circunstâncias podem obscurecer o que realmente importa, e é nesses momentos que amigos, parceiros ou familiares com uma forte visão espiritual podem nos guiar de volta ao caminho certo. O ato de Zípora também destaca a responsabilidade que cada um de nós tem em relação à nossa fé e aquelas que nos cercam. Ela não hesitou em colocar a vida de seu marido e a saúde espiritual da família acima de qualquer medo ou dúvida. Esse tipo de coragem é um testemunho da força que encontramos quando estamos alinhados com o propósito de Deus. Além disso, o papel ativo que Zípora desempenhou serve como um lembrete de que todos somos chamados a agir em momentos críticos, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis ou impopulares. Assim, a coragem de Zípora não apenas salvou a vida de Moisés, ela também solidificou seu papel como uma parceira essencial na missão divina. Sua fé e determinação foram fundamentais para que Moisés pudesse cumprir sua vocação e liderar o povo de Israel na jornada para a liberdade. Em meio a desafios e incertezas, Zípora se mostrou um verdadeiro pilar de força e sabedoria, capaz de agir em prol da família e do plano de Deus. Portanto, a história de Zípora é um testemunho da importância de ter pessoas fortes ao nosso lado, que não hesitam em agir em momentos de crise. Suas ações mostram que a coragem e a fé podem se manifestar de maneiras inesperadas e que cada um de nós pode desempenhar um papel vital na realização do propósito maior de Deus. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre podemos contar com a força e a fé daqueles que nos cercam para nos ajudar a enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.